O Lula com a Vaza Jato tá que tá. Hoje é mais uma bomba. Olha só, ficou várias horas na capa do UOL a Vaza Jato, que mostra o quê? Mostra o Lula, ele protocolou uma nova perícia no STF com novas mensagens. Aí mostra, entre outras coisas, que o Sérgio Moro fez inovações na lei só para perseguir o Lula e que os próprios procuradores sabiam disso. E eles conversando entre isso. E aí mostra, entre outras coisas, o Deltan Dallagnol falando com outros procuradores que o Moro queria saber antes como é que estava, em que pé estava a investigação, o Moro agindo como chefe dele. Só que isso mostra o quê? Que os procuradores sabiam que o Sérgio Moro estava cometendo crime, ou seja, eles eram cientes disso. Isso mata na justiça para o futuro, vai ter processo. O Lula, agora a gente fala defesa do Lula, já vai ser o ataque, o Lula já está contra-atacando, vai ser a defesa dos procuradores, eles vão ficar na defensiva respondendo o processo pelos crimes. O que vai acontecer é o seguinte, essas mensagens de hoje provam que eles não vão mais poder falar, ah não, eu não sabia que o Moro estava cometendo crime. Sabia sim, não apenas sabia como apontava isso. Então a coisa está bem feia para os procuradores da Lava Jato e para o Sérgio Moro. É por isso que o Moro começou a falar, ah, eu não reconheço a autenticidade nas mensagens. Eu vou explicar qual é a estratégia jurídica do Sérgio Moro que está fadada ao fracasso. O Moro vai acabar muito, muito mal. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Sérgio Moro? Eu sei que você quer. Se inscreve no canal, curte o vídeo, é um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a esquerda e fortalecer a oposição ao bolsonarismo, ao lavajatismo, a essa extrema-direita que tomou o poder no Brasil com um golpe. Se você era Lula livre, se inscreve no canal. A gente precisa, nós, da esquerda, chegarmos fortes em 2022. Nós precisamos chegar lá com muita força para fazer uma maioria de esquerda, para exatamente não ficar na situação que a gente ficou nessa semana, que foi eleição na Câmara, Arthur Lira contra o cara do Rodrigo Maia e do Temer. Não pode, tem que ter alguém da esquerda lá com força. Então se inscreve no canal para a gente organizar a esquerda. Curte o vídeo, aqui a gente também faz oposição ao Bolsonaro nas ruas. Rodou ontem nosso carro de som no Rio de Janeiro, rodou lá por 4 horas. Hoje está rodando o nosso carro de som em Porto Alegre. Assim que eu tiver os vídeos eu coloco no meu Twitter e mostro aqui. E no final desse vídeo eu vou mostrar o vídeo do nosso carro de som que rodou ontem lá no Rio de Janeiro. Rodou no Mercado da Madureira. Pensa num lugar que tem muita gente. É o Mercado da Madureira. É quase como se em São Paulo rodasse o carro de som no meio da 25 de março. Aqui em São Paulo é proibido. Se não fosse, a gente metia o carro de som lá no meio da galera. E quem quiser ajudar as ações do canal Carros de Som, Outdoors contra o Bolsonaro, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, clicou, você já está ajudando. Ou temos PicPay, Apoie-se, Pix e conta bancária. O nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu deixo escrito o e-mail que é o Pix. Aí faz um Pix, você está ajudando a gente a manter os carros de som e colocar até mais. Mas agora vamos falar sobre a Vaza Jato. Olha só, eu vou mostrar que é Vaza Jato do Lula. Isso é a defesa do Lula protocolando. Não é mais Glenn Greenwald, não é mais o Intercept, agora é o Lula atacando o Sérgio Moro e Dallagnol. Essa Vaza Jato mostra, a primeira coisa que mostra é o seguinte, é um trecho aqui do Deltan Dallagnol. Quem quiser pode pausar o vídeo para ler. Eu recomendo pausar porque eu não deixo muitos segundos aqui porque eu não consigo ler ao contrário. Mas ele fala, eu vou ler aqui, ó. Ele fala o seguinte, é uma base imensa com informações de terceiros não relacionados ao réu e à diligência sob sigilo ainda. Então é possível fazer pesquisas com base em argumentos, termos apontados por Lula e que tenham pertinência com os fatos do processo. É uma base de dados, aí ele fala argumentos, termos, ele fala assim, o Lula falou sobre não sei o que, coloca isso aí na pesquisa e essa base de dados vai falar se essa pessoa tem relação com Lula ou não. Aí o Deltan fala, Russo, Moro, Russo é o Moro, é como eles chamavam o Moro, lembra disso, Russo? Quer uma previsão das nossas razões de apelação do caso Triplex. Por quê? Porque o Lula foi condenado, aí ele foi condenado pelo Sérgio Moro, sem provas, por atos indeterminados e tudo mais, só que o Ministério Público também recorreu. Aí eles falaram, por que vocês estão recorrendo? Aí o Moro, e já era tudo combinado, obviamente era condenado para a segunda instância, condenar o Lula e aumentar a pena, e também já era condenado, lembre-se, a Vaza Jato de ontem mostrou que os 3 patetas do TRF4 estavam a mando do Sérgio Moro, lembra disso? Então, aí eles aumentaram a pena para parecer que o Sérgio Moro não era, você tá vendo como o Sérgio Moro não foi parcial, ainda aumentaram a pena. Eu lembro até hoje a Miriam Leitão defecando pela boca, pensa uma pessoa que tem diarreia verbal todos os dias, já tomar um remedinho. É a Miriam Leitão, quando fala do Lula, do PT, falando, tá vendo, não foi perseguição, eles aumentaram a pena do Lula. Não, tudo combinado. Aí o Moro queria, por antecedência,
acesso à base de dados e queria também uma prévia do que o Ministério Público ia fazer. Por quê? Porque ele era o chefe da operação. Isso é o Doutor Dallagnol falando com outros procuradores, todo mundo vendo que o juiz é o chefe da operação. Tá ruim, tá ruim. Eu vejo vários juristas falando sobre isso e a análise geralmente é aquela análise que é a primeira coisa que você vai falar para uma pessoa que não está a par da Vaza Jato, que é, gente, o juiz não pode estar em conluio com os procuradores, não pode, o juiz tem que ser imparcial, ele não pode ajudar uma das partes, nem a acusação e nem a defesa. Imagina se fosse o Sérgio Moro falando coisas assim com o advogado do Lula, que tinha acabado. Imagina, do Lula, vamos supor um cara que realmente cometeu crime, um cara que todo mundo sabe que é criminoso. Imagina um político assim na sua cabeça. Tem um que começa com J de Jair. Imagina que você tem conversa assim, periciada pela Polícia Federal já, do advogado dele falando com um juiz dizendo, o advogado de defesa falando, olha, vamos fazer assim, assim, assim a sentença, ou não condena, vamos recorrer dessa maneira e dessa maneira. Imagina uma coisa dessa, você ia achar legal? Não, agora dessa vez é o juiz com a acusação. Só que eu não tô vendo juristas fazerem assim, cometeu o crime esse. Eu não sou jurista, mas eu sei que tem vários crimes ali, um deles é prevaricação, que é quando você vê isso, não precisa ser jurista para saber, é quando algum funcionário, servidor público vê alguma coisa errada e por ato de ofício, porque não quer ou por qualquer motivo, não denuncia isso. Ou quando faz alguma coisa errada por ato de ofício, ou seja, eu vou cometer alguma coisa errada para o meu benefício próprio. Isso é prevaricação, isso dá cadeia e todos os procuradores estavam aqui nessa conversa. Só que a coisa piora. Piora porque a senhora Laura Tesler, para quem não se lembra, a segunda Vaza Jato, que foi em 11 de junho de 2019, a minha memória tá boa, mostrou o Sérgio Moro falando, olha, Deltan, conversa entre Moro e Deltan, não põe a Laura Tesler no próximo depoimento porque ela é fraca, não põe ela na audiência não, ela é fraca. Então a procuradora que segundo o Sérgio Moro é fraca, é ruim de serviço, estava aqui na conversa e falou isso aqui, fala, pessoal, percebi que o Moro agora... Quem quiser pausa aí para ler, vou dar 3 segundos. 3, 2, 1. Agora eu vou ler aqui. Percebi que o Moro agora previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juízo da execução dos benefícios previstos no acordo, caso haja aprofundamento posterior da colaboração. Calma, é difícil, né? Ela fala de uma maneira difícil. Olha só, o Moro previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juízo, leia aqui a segunda, terceira linha, a quarta, a possibilidade de ampliação pelo juízo da execução sob benefícios. O que o Moro colocou era o seguinte, é só essa primeira parte para você entender. O Moro colocou que o juízo, ou seja, ele, Sérgio Moro, poderia, depois da execução, durante a execução ou depois, ampliação pelo juízo da execução, ele podia ampliar a execução dos benefícios de um réu. Quer dizer, o cara já foi condenado, tudo já fechou o acordo de delação premiada, mas se o juízo, ou seja, o Sérgio Moro, quiser, ele pode ampliar esses benefícios, a execução dos benefícios. Quer dizer, um réu que já fez uma negociação pode ganhar ainda mais com a anuência do juiz. Aí ela fala assim, não me lembro de ter visto isso antes em alguma sentença. Já veio antes ou é mais uma inovação do Moro? As últimas 3 linhas aqui, não me lembro, começa aqui, de ter visto antes. Ou é mais uma inovação do Moro? Aí um dos procuradores responde aqui e o outro fala, essa é uma nova, é um dispositivo do novo CPP da Rússia. O que é CPP? É o Código Processual Penal. O Brasil tem um Código Processual Penal. Por que ele falou da Rússia? Quem está prestando atenção no vídeo sabe porque o Sérgio Moro é o russo. Quer dizer, o Sérgio Moro tem um novo código, tem a lei, o Código Processual Penal, que, para quem não sabe, temos o Código Penal, que é onde está escrito todos os crimes. Temos o Código Civil, que está escrito tudo sobre civil. O penal está todos os crimes. O Código Processual Penal é onde está escrito como o rito processual no Brasil. Olha, primeiro temos a investigação, aí depois da investigação apresenta a denúncia, aí o juiz aceita a denúncia ou não, aí tem isso, aí tem embargos de declaração, tem não sei o que, tem não sei o que. Isso é o rito processual, um livro dessa grossura, um negócio grande, todo o rito processual penal do Brasil. Quando eu tinha 16 anos, se eu não me engano, eu li esse livro com a minha mãe, que ela estava estudando para fazer uma prova da OAB. E aí ela foi fazer a prova, fecharam os portões 1 hora antes, ela não conseguiu fazer a prova, lembra até hoje disso.
Saiu de casa às 6 da manhã para fazer a prova, chegou 1 hora antes, mas fecharam o portão, ela não fez. Lembro, eu li tudo para estudar com ela, então eu lembro muito bem disso. E o Sérgio Moro criou o novo Código Processual Penal dele, Sérgio Moro, da Rússia. Ou seja, os procuradores, isso é um grupo com vários procuradores, eles sabiam que o Sérgio Moro estava rasgando a lei e criando uma nova lei para ele. Por quê? Porque quando o Léo Pinheiro fosse delatar o Lula, o Sérgio Moro poderia estender os benefícios dele depois, para não parecer assim, ele delatou o Lula e fechou um acordo de delação, olha só quando ele ganhou. Não, depois a gente pode estender o benefício dele. Ou outra coisa que aconteceu com vários réus já condenados, eles iam e falavam, você tem que delatar o Lula, sem Lula não tem delação. Ou o cara já fechou delação premiada, porque aí a Lava Jato tinha esqueminha das delações, né? Todo mundo sabe, sempre os mesmos advogados, o cara criminoso pagava uma fortuna para o advogado era sócio da esposa do juiz, tá? Vamos esquecer esse esqueminha, mas lembrar de uma coisa. Muita gente já tinha feito delação e eles falaram, peraí, mas a gente quer que esse cara delate o Lula também. Então o juiz, ele pode estender os benefícios da delação durante a execução. A execução quer dizer o seguinte, vamos supor que o benefício do cara é que ele tenha que devolver só 1 milhão e ele ganhe de volta o apartamento dele que estava bloqueado. Aí, a execução é o seguinte, ele tem que dar 1 milhão e ele ganha o apartamento de volta. Vamos supor que era isso. O juiz Moro poderia estender esse benefício se você delatar o Lula. Assim, todo mundo que delatava ficava naquela, se a qualquer momento delatar quem eles querem, talvez não o Lula, mas alguém que chegue no Lula, alguém próximo ao Lula, que tinha que chegar próximo ao Lula. Um cara lá do fim do mundo não tem como ele delatar o Lula, mas vai chegando perto, que já é uma coisinha. Era isso, esse é o novo CPP, o novo Código Processual Penal do Sérgio Moro. Olha só como a Vaza Jato a defesa do Lula tá mostrando coisas. Isso foi protocolado no Supremo Tribunal Federal, tá mostrando coisas assim. E agora vamos lembrar o fato. Qual é a estratégia do Moro? É falar, eu não reconheço a autenticidade das mensagens. Já os procuradores vão com a mesma estratégia. Por quê? Porque o Moro é um canalha, Thiago. Isso eu já sei, isso eu já sei. Claro que é. Mas é porque o Sérgio Moro, em algum momento, ele se consultou com advogados, que até juristas têm advogados. O Moro é um péssimo jurista, deve ter vários. E eles falaram, olha, Moro, se você reconhecer que as mensagens são verdadeiras, coisa que o Moro já fez em algumas ocasiões, direta e indiretamente, que ele às vezes dá umas derrapadas, né, na estratégia dele. Mas se você reconhecer que são verdadeiras, juridicamente, Moro, você vai preso. É isso que vai acontecer, você vai acabar preso. Tem muito crime aí, tem muito crime. Então, a sua única chance é você contestar a prova. Tem uma prova, tem prova contra você, as provas são as mensagens, tem que contestar a prova. Se a prova for retirada, não tem nada contra você, amor, é isso. Tem um monte de coisas, de rumores contra você, assim, pra justiça. Todo mundo sabe que é verdadeiro, mas se a justiça não reconhecer a prova, não existe nada contra você, Moro. Então você tem que contestar a prova, é isso. Judicialmente, essa é a estratégia do Moro. É por isso que sempre que falam, é tudo periciado pela Polícia Federal. O STF deu acesso a isso ao Lula. Não é que o Lula ganhou isso do hacker. Aliás, parabéns pro Walter Delgatti Neto, hacker, que mostrou a verdade. Graças a ele, sabemos a verdade de toda a verdade. E ao Lewandowski, que deu acesso ao Lula. Foi o STF, foi a Superintendência da Polícia Federal de Brasília quem entregou, nem Superintendência, foi a 12ª Delegacia da Polícia Federal de Brasília quem entregou isso pro Lula. Não foi um hacker, depois de periciar. Então, agora a coisa tá feia pro Moro e pros procuradores. E lembre-se da promessa do Ricardo Barros, que é um dos políticos mais influentes de Brasília, foi ministro do Temer, é cotado para ser ministro do Bolsonaro pelo Centrão, é o líder do governo Bolsonaro imposto pelo Centrão, e ele falou, nós vamos para cima da Lava Jato sim. Esse ano vão aprovar uma série de leis que vai cortar as asinhas de gente que quer fazer igual a Lava Jato, de gente como Sérgio Moro, para que isso nunca mais ocorra, palavras não minhas, mas de Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. Ou seja, em algum momento, o Congresso Nacional, e esse momento é agora, vai pra cima com tudo do Sérgio Moro e a casa vai cair feio pro Sérgio Moro. Vamos fazer o Sérgio Moro como um exemplo para os próximos não tentarem se engraçar a fazer isso. E se você quer ajudar a cair não só o Sérgio Moro, mas quem ele colocou no poder e apoiou por 1 ano e meio, que é o Bolsonaro, quer ajudar a derrubar todos eles juntos, se inscreve no canal, curte o vídeo e olha o nosso carro de som que rodou contra o Bolsonaro no Rio de Janeiro, num lugar lotado, olha só. Para estocar cloroquina, mas não se adiantou para comprar vacinas. E por isso, o Brasil está pagando o dobro do preço.
no país. Muitas empresas estão fechando e as indústrias estão com a produção praticamente parada. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego, porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego. Aqui o trecho, quem quiser ver tudo tá no meu Twitter. E nosso carro de som rodando em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro hoje. E quem quiser apoiar embaixo do vídeo, seja membro ou no primeiro comentário, Pix, PicPay, apoia esse conta bancária. Mas não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Falou!